Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana. Aqui o David mais uma vez aqui com vocês, com mais uma aula de português, continuando nosso estudo sobre a produção textual. Nessa ocasião, nós iremos falar um pouco sobre a interpretação de textos. Nesse caso, também de imagens, né? Também tem a ver muito com as imagens, que é a famosa linguagem não verbal, tá bom? Que é muito conhecida, né? Bastante conhecida, já falei com você sobre isso. Linguagem não verbal, onde a gente não usa nossas palavras, a gente usa gestos, expressões, nós utilizamos todos os recursos desse tipo, tá bom? Para passar o que a gente quer passar. A linguagem não verbal, pessoal, como vocês esperam ver na última aula, ela é muito importante. Ela ajuda-nos a compreender e a nos expressar melhor. É por isso que é importante que nós dominemos todos esses tipos de linguagens não verbais. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou continuar onde a gente parou no livro. Nós paramos na página 24, nosso livro grosso de português. Nós estávamos falando sobre a linguagem não verbal e a mensagem implícita e explícita, a informação implícita e a informação explícita, tá bom? Que é um conteúdo também muito relevante para a gente, tá? Vou mostrar para vocês a importância de nós também entendermos essa necessidade de haver a mensagem implícita e explícita, tá bom? Então, vamos agora para o nosso livro. Eu vou corrigir primeiro a atividade da página 24, que eu passei para vocês na última aula, e em seguida a gente continua com o nosso estudo sobre isso, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Página 24, a gente tem aí alguns questionamentos. Tá bom? Alguns questionamentos. Página 23, pronto. Enquanto vocês abrem aí na página 23, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Livro grosso, produção textual, página 23. Pronto, pessoal. Então vamos continuar. Página 23, livro grosso. Vamos lá. Pronto, na página 23 a gente tem alguns questionamentos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Alguns questionamentos acerca desse texto que nós lemos aí. A análise daquelas imagens que a gente fez, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Pronto. Aqui tem 5 questionamentos que dizem o seguinte: essas imagens comunicam algo para você? Quais imagens? Essas aqui que a gente viu na última aula. Essas imagens comunicam algo para você? Sim, pessoal. Essas imagens, como a gente já viu, elas comunicam algo para nós. Elas passam uma mensagem. Tá bom? Por exemplo, a primeira que a gente já fez a leitura do gatinho, né? A gente viu que na mensagem implícita, o dono do gato aí, que é o Ângelo, né? Ele queria ficar com o gato, e ele só iria ficar com o gato se ninguém quisesse aquele gato. Então, ele teve que inventar algumas coisas sobre o gato para que ninguém quisesse ele e ele pudesse ficar com o gato. O segundo facilita o troco, ou então leva a bala, né? A pessoa pode realizar 2 interpretações aí. Pode realizar a interpretação que fala sobre o... Perdão, gente. Pode realizar a interpretação
leva a bala, né? A goma de mascar, ou literalmente a bala ou o tiro, né? Então, tomar cuidado com essa interpretação também. Segundo texto, proibido jogar lixo sujeito a tijolada, né? Aí, nesse caso, aí já foi bem direto, né? Se for jogar lixo, vai levar uma tijolada. E o 4, né? Escola, embarque, desembarque, deletivos, etc, né? Nesse caso aí é uma placa, a sinalização de trânsito, tá bom? Bom, ok, vamos lá então agora. Voltando para o nosso questionamento aqui. Essas imagens comunicam algo para você? Sim, pessoal. Elas passam uma mensagem. Elas passam uma mensagem algumas de forma direta e outras de formas indiretas, que é a famosa mensagem implícita e explícita. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A mensagem explícita, mensagem visível. E a mensagem implícita é a mensagem invisível, mas que está presente no texto, No caso aí, pessoal, as únicas mensagens implícitas que nós temos aí no texto são essas daqui, ó. A da imagem do texto 1 e do texto 3, que é o de Ângelo, né? Que ele tem uma mensagem implícita aí, que dá a entender que ele quer ficar com o gato, né? Então, a mensagem aí implícita que a gente vê é que ele quer ficar com o gato, né? Mas ele só vai poder ficar com o gato se ninguém quiser. E a mensagem 3, né? Que também tem uma mensagem implícita, a gente não sabe se é bala de tiro, né? Ou se é bala, que é o doce, a goma de mascar. Não sabe. Então, tem uma mensagem implícita. Já nesse caso aqui, ó, aqui existe uma mensagem explícita, porque ele deixa claro o que ele quer. Aqui a gente vê que é permitido estacionar a escola, embarque e desembarque, né? E aqui a gente vê que se jogar o lixo vai levar tijolada. Então, eles estão sendo diretos. Quando a mensagem ela é direta, a gente chama de mensagem explícita. E quando ela é indireta, quando ela está lá no texto, a gente chama de mensagem implícita. Tá bom? Vamos lá agora voltar para o nosso texto. Opa. Voltar agora para o nosso quadro. Pronto, pessoal. Então, essas mensagens, sim, elas passam alguma coisa para a gente. Agora a gente vai para o segundo questionamento. Em qual desses textos o objetivo foi produzir humor? Qual é aí o texto que está com o objetivo de produzir humor, né? De fazer graça, né? Nesse caso aí são os textos 1, 2 e 3, né? São os únicos aí que tem esse intuito mais humorístico, cujo objetivo é produzir humor, é produzir uma mensagem humorística, tá bom? Terceiro, onde podemos encontrar textos como esses? Onde é possível encontrar textos como esses? Esse tipo de texto a gente pode encontrar em vários locais, em placas, sinalizações, nas ruas, né? Dependendo do tipo de texto, nesse caso aqui, ó, esses dois avisos aqui, essas sinalizações, a gente pode encontrar em qualquer lugar. Todo local que a gente vai sempre tem uma sinalização, sempre tem algum tipo de aviso, né? Que a gente chama de sinalização. Quarto, qual texto foi produzido originalmente na internet? A gente vai ter que analisar agora as características do texto, gente. Qual é o texto aí que vocês acham que foi produzido pela internet e por quê? Pronto, pessoal. A única aí que produz, foi originalmente produzida pela internet. O único texto é o texto 1, o primeiro texto, tá? De Ângelo. É o único texto que foi produzido na internet. Como é que a gente sabe, pessoal? Vamos analisar as características do texto.
O texto 3, a gente claramente vê aqui que pelas características físicas, ele está em uma loja, acho que uma loja de conveniência, né? A gente analisa aqui, ó, o quadro, a gente analisa o contexto, a imagem, e aparentemente ele está inserido em uma loja de conveniência, tá? Pronto, vamos lá, pessoal. Então, não, só guardar. Então, como eu estava dizendo, pessoal, o primeiro texto é o único produzido pela internet. A gente analisa aqui as características do texto. A gente vê aqui, ó, Ângelo, o que parece bastante com uma rede social. A gente vê aqui uma imagem junto com um texto escrito e um perfil como se fosse de uma rede social. O que dá a entender que ele está postando isso em uma rede social, né? Talvez Instagram, Facebook, alguma coisa do tipo, né? As outras imagens não possuem essas características, o que nos leva a pensar que não foram produzidas na internet. Por exemplo, aqui é uma placa, né? Claro que não é na internet. Aqui também é uma placa e aqui também placa. Então, não foram produzidas na internet. Vocês têm que aprender a observar todo o contexto do texto, tá, gente? Todo o contexto, onde ele foi produzido, por como ele foi produzido, de que forma, qual o local onde ele está, entendeu? Qual é a forma que ele está, entendeu? Tem que analisar todos esses contextos aí, tá bom? Vamos voltar agora para nossas perguntas. Pronto, vamos lá agora. Quinto, pessoal. Qual a intenção dos autores dos textos ao produzi-los? Discuta com os seus colegas e o seu professor. Como vocês estão aí, essa discussão não vai ser viável, né? Mas a intenção dos autores do texto ao produzi-lo foi de trazer justamente uma mensagem implícita, né? Eles queriam trazer uma mensagem diferente daquilo do que nós já falamos aqui, né? Justamente trazer a mensagem implícita, tá? Uma ideia diferente daquilo que nós já tínhamos visto, beleza? Pronto, pessoal. Andando mais um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre a capacidade de simbolizar, sobre a qual eu já falei com vocês, tá bom? E agora eu quero que vocês abram aí na página 24, tá bom? Abram aí, por favor, na página 24, livro de vocês. Vamos fazer a leitura dessa imagem aí, tá bom? Pronto. Você sabe o que a figura ao lado representa? Pois então, ela só existe no mundo imaginário, mas mesmo assim, podemos falar sobre ela em uma conversa sem nenhum problema. Isso é simbolizar. Os símbolos povoam a nossa vida. São sinais, placas, palavras, textos, objetos, desenhos, quadros, gráficos, gestos, etc. Se um símbolo não fizer parte da nossa vida, não poderemos compreender o que representa. Se nunca nos deparamos com palavras como improfícuos, preitesia, mercê, petulante, evidentemente não poderemos entender o que significa. Foi o que aconteceu com o asno na fábula O Leão, o asno e a raposa. Portanto, é por meio da linguagem e de nossa experiência de mundo que conseguimos nos compreender e relacionar símbolos para interagir com nossos semelhantes. Refletir sobre a realidade, transmitir valores, conhecimento, enfim, relacionando símbolos, produzimos sentido.
Na internet, sobretudo nas redes sociais, é muito comum utilizarmos emoticons, no inglês emotion, emoção, e icon, que significa ícone, para expressar emoções e ações. Inicialmente, os emoticons eram representações gráficas produzidas de forma grosseira, a partir do agrupamento de sinais da escrita. Mas hoje, com a popularização dos smartphones, já dispomos de uma infinidade de desenhos que, de maneira muito mais real, que são os emojis. Palavra japonesa que quer dizer pictograma. E mais, com o propósito de tornar nossa comunicação ainda mais dinâmica, podemos combinar palavras e desenhos. Gente, uma coisa bem interessante aqui, tá? Muito interessante. Esses emojis aqui, apesar de não existir nenhuma palavra nele, mas eles conseguem representar alguma coisa para vocês? Claro que sim. Eles conseguem representar um significado para vocês. Por exemplo, esse emoticon aqui, o que é que ele representa para vocês? Isso aqui representa apaixonado, tá? Esse emoticon aqui representa o que para vocês? Isso aqui é uma cara vermelha. Representa a raiva, né? Tá zangado, né? Esse aqui representa o que para vocês? Sono, né? Sonolência. Enfim, cada emoticon, pessoal, ele tem a capacidade de representar alguma coisa. Entendeu? Então, os emoticons, eles também são uma forma de linguagem, porque eles conseguem passar um sentimento, um pensamento. Tá bom? Aí a gente lembra da questão da arte, que a gente estudou também, né? Aqui é português, mas a gente estudou isso em arte também, e fala sobre a possibilidade de você usar símbolos, placas, sinalizações, desenhos para ilustrar e representar o que você está sentindo. E essa capacidade é muito importante, pessoal. É muito importante para nós. Que nós saibamos dominá-las, tá bom? É muito importante que você saiba usar o emoticon. É muito importante que você saiba usar um desenho para se expressar, pois todos eles vão agregar na sua comunicação e torná-la mais eficiente, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, ó, esses emoticons aqui, eles também são uma forma de comunicação, uma forma de linguagem, tá bom? Aqui a gente tem um artigo agora falando sobre a diferença dos humanos e dos outros animais. O que diferencia o humano de um outro animal? Qual é a diferença deles? Tá bom? Existem, na verdade, várias diferenças, é claro, né? Mas se a gente for olhar para um lado biológico, né, a gente tem uma estrutura parecida com a dos animais, não é verdade? A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa beber água, a gente precisa gastar as energias, a gente precisa descansar, a gente precisa pensar. Então, a gente tem, tecnicamente, um organismo parecido com o dos animais. É bem parecido, nós somos bem parecidos. Mas o que é que nos diferencia dos animais exatamente? Bom, pode. Bom, então, o que exatamente, professor, nos diferencia dos animais? Vamos ler esse artigo aqui? Ó, várias características nos distinguem dos bichos, como o modo de caminhar, etc. De todas as espécies do reino animal, somos a única cuja forma padrão de deslocamento é o bipedalismo, o andar sobre duas pernas. Esse traço, que já se manifestava em nossos ancestrais, moldou o jeitinho humano de ser. Mas nem tudo que se pensava ser exclusivo do Homo sapiens é, de fato, coisa nossa. Por exemplo, a capacidade de se reconhecer no espelho. Experimentos revelaram que chimpanzés, golfinhos e elefantes têm essa capacidade, diz César Aves, estudioso do comportamento animal da Universidade de São Paulo. Além disso, algumas espécies utilizam ferramentas para certas atividades e até pensam. É claro que os animais se comunicam entre si, mas nenhum deles tem um código oral e escrito tão complexo quanto o nosso. Estudos sobre o desenvolvimento da linguagem revelam que estudantes universitários possuem um vocabulário de 80 mil palavras, contra, por exemplo, 100 sinais dos chimpanzés.
nós podemos interagir de várias formas, utilizando linguagens diferentes. No trânsito, por exemplo, as placas de sinalização nos orientam. As buzinas nos chamam a atenção. É possível nos comunicarmos até mesmo utilizando nosso corpo. Assim, nós podemos interagir utilizando palavras ou outras formas de representação. Mas é preciso cuidar em um ponto. Sozinhas, as palavras não têm significado completo. O sentido não depende só delas, não depende só delas, mas a situação em que são empregadas, do conhecimento compartilhado entre as pessoas, das intenções que transmitem, etc. Por essa perspectiva, podemos dizer que as palavras desempenham dois papéis importantíssimos. Elas dão nome a objetos, ações, sentimentos, ações. Da mesma forma que sinais, elas tornam possível a troca desses conteúdos entre nós. Ou seja, as palavras viabilizam boa parte da nossa comunicação. O que é que ele quis dizer aqui, pessoal, com esse texto todo aqui? Primeiramente, qual é a nossa diferença entre os animais, entre os humanos e animais? Primeiramente, como vocês já sabem, os humanos, eles têm essa capacidade de andar de duas pernas, têm um corpo mais desenvolvido, somos racionais e tudo mais. Então, mais na questão da comunicação da linguagem. Vamos falar agora desse ponto, tá? Deixa eu passar para vocês aqui. O humano e o animal, eles conseguem se comunicar? Sim, eles conseguem se comunicar. Tá? Então, nessa parte aí, nós somos iguais ou diferentes? Somos diferentes. Em que parte? Porque os humanos, eles possuem um sistema de comunicação mais complexo, mais completo. Tá? Nós... Tem? Maria Luísa, acho que não. Pergunta aí. E, pessoal, perdão, tá voltando aqui. Então, não, aqui. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos essa comunicação mais completa. A gente consegue se expressar de forma clara e objetiva. Não os animais. Os animais, eles só conseguem se comunicar em partes. Por parte, eles não conseguem se comunicar usando toda a sua capacidade de comunicação. Eles são limitados. Eles se comunicam de forma bem breve. Eles sabem quando tem perigo e quando devem ir. Eles sabem quando estão com fome e quando estão com dor. É mais ou menos isso. A nossa comunicação, a gente pode dizer onde é a dor, quando começou a dor, onde está doendo mais, como começou, porque, entendeu? A gente pode explicar. Eles não. Eles não têm essa capacidade. Então, essa é uma das principais características que diferenciam o humano do animal. Tá bom? É a característica da comunicação. Agora eu estou falando com vocês e vocês estão me entendendo. Mas os animais, eles não têm essa capacidade. Oi. Ok, pessoal. Pronto. Então eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui, tá bom? Sobre a questão do contexto, tá? Porque para a gente falar alguma coisa, é necessário também ter um contexto para aquilo, tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua, tá bom? Vou ficando por aqui. Próxima aula, a gente continua esse nosso assunto sobre comunicação verbal e não verbal, beleza? Espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Estudem aí, tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, vocês podem nos consultar e nós estamos à disposição de vocês, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. E o David vai embora agora, mas semana que vem temos mais aula, tá bom? Temos ainda uma outra aula de gêneros, essa semana ainda, tá? Que amanhã ou depois de amanhã temos uma aula aí ainda de gêneros, tá bom? Então, vejo vocês na nossa próxima aula, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Class App. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Aqui o David está com saudades de vocês. E vejo vocês na nossa próxima aula com mais conteúdo sobre essa questão da comunicação verbal e não verbal, tá bom? Tchau, gente, e até a próxima.